Olá, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, a paz do Senhor Jesus. E aquilo que é importante para mim, talvez seja importante para você. Hoje a gente vai falar sobre uma estrutura muito importante da psicanálise lacaniana, que é o sujeito do suposto saber, né? É uma estrutura que todos nós temos. Por o que essa estrutura tem a ver, né, com lideranças abusivas, narcisistas? Eu gostei muito que as minhas irmãs em Cristo, que me acompanham, andaram postando comentários e vídeos sobre uma liderança narcisista. Eu falei, caramba, que legal, né? Que bom que há um despertar, né, entre as minhas irmãs em Cristo Jesus. Então, fiquei muito feliz e vendo isso, né, a técnica que fazia os comentários, ela dizia que só quem cai numa rede de uma liderança espiritual narcisista cai nela porque possui uma mente fraca. E nisso eu discordo, e é isso que eu quero falar aqui. E por que nós somos tão suscetíveis a lideranças abusivas, narcisistas, e por que somos tão susceptíveis a qualquer tipo de liderança, né? É importante a gente saber disso. Mas, para a gente não perder o fio da meada, eu gostaria de ler um versículo em Atos, no capítulo 24, versículo 16, que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência, guarde isso. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, tanto para com os homens. E aí eu queria falar dessa consciência, né? É muito importante isso. Quando a gente inicia em um set terapêutico, José Newton, boa noite, a paz. Maria, boa noite, a paz. Quando a gente começa em um set terapêutico, o paciente acredita que a gente é esse sujeito do suposto saber, né? É como se o terapeuta tivesse uma bola de cristal, como se o terapeuta tivesse instrumentos, técnicas que fossem capazes de ler a sua mente e dizer aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa, como você vai manejar os seus sintomas. Mas a pura verdade é que não existe um ser humano dotado de maior conhecimento sobre a sua consciência do que você mesmo. Não existe nenhuma fonte de pesquisa que eu possa me dirigir para pesquisar a fim de levantar aquilo que é você. Só existe uma pessoa que é capaz de saber quem é você. Quem? Você. Então, o terapeuta, ele não vai adivinhar o que você é. Ele vai analisar o seu discurso e, a partir daí, ele pode concluir algumas coisas e te perguntar, né? Quem é meu paciente sabe que eu sempre pergunto, faz sentido para você? Porque, na verdade, por mais que a elaboração do discurso, por mais que a gente organize o discurso ele parte de você. Por mais que a gente elucide, ilumine o material ele parte de você. Então precisa fazer sentido para você, né? Só que quando o paciente inicia a terapia, ele acha que o terapeuta sabe tudo sobre a vida dele. E olha que interessante, quando a gente inicia uma vida espiritual, quando a gente inicia numa instituição religiosa, a gente também tende a achar que o líder sabe tudo. Então ele tem a resposta para tudo, ele tem um método para tudo, ele tem uma palavra para tudo, ele tem uma oração para tudo, porque ele é esse sujeito do suposto saber. E suposto por quê? Porque não é ele que tem. É você que acha que ele tem. E por você achar que ele tem, ele acaba tendo. Vou dar um outro exemplo. Por que a gente tem essa estrutura, né?
Quando você é criança, você não sabe nada, né? Então você tem lá seu pai e a sua mãe, que são os sujeitos do saber, que vão ensinar para você o que é a vida, né? Quem ensinou você a se vestir, quem ensinou você a calçar o sapato, quem ensinou você a comer, quem ensinou você a andar, quem ensinou você a falar. Tudo que você aprendeu de um outro sujeito. Então a gente tende a adotar figuras superiores a nós como aquelas que detêm o saber. Só que quando você é criança, de fato, seus pais têm o saber, não é? Quando você é adulto, essas pessoas que você coloca elas nesse pedestal, elas não têm o saber, elas têm o suposto saber. E esse suposto saber é que faz com que você obedeça a essas pessoas sem questionar. Só que interessante, a Bíblia diz o seguinte, que eu preciso apresentar a Deus e aos homens uma consciência. Então, quando eu me coloco diante de um indivíduo, que ele é pastor, que ele é um líder, né? Ou que ele é um chefe, ou que ele é alguém que você admire, você vai tender a trocar o trabalho da tua consciência pelo suposto saber. Vou dar um exemplo. Quando a gente começa com o paciente num set terapêutico, ele acha que o terapeuta sabe tudo a respeito dele. Inclusive, é nosso papel manter uma postura neutra para que você projete na gente esse suposto saber para que eu entenda o que tem dentro da sua cabeça. Então, a gente às vezes faz assim um aí o paciente diz, que foi? Você está com raiva? Aí eu falo, por que eu estaria com raiva? Ah, porque talvez eu agi assim, assado. Perceba que o conhecimento é só seu. Às vezes eu nem estou com raiva, às vezes eu fiz um Mas existe algum elemento de raiva dentro de você que você está projetando ele em mim. Perceba que eu não sei o que você está pensando. Perceba que eu não sei a raiz da sua raiva. Eu não sei a raiz do seu desconforto. Eu não sei quais são as qualidades das relações que você tem que faz com que você sinta que os outros sempre têm raiva de você. Esse material vem de onde? Do paciente. Mas por achar que eu supostamente sei o que você pensa, você acaba projetando essas emoções, esses sentimentos, esses estados do terapeuta. Tá certo? Bom, só que na medida que a terapia vai andando, o terapeuta precisa desconstruir esse suposto saber. Não é saudável para a análise o terapeuta, o paciente achar que o terapeuta sabe mais sobre o paciente do que ele mesmo. Na verdade, o movimento terapêutico é fazer com que o sujeito se apegue a essa verdade qual? Que não existe ser que saiba mais dele do que ele mesmo. À medida que esse suposto saber ele vai desmontando, a pessoa para de se projetar no terapeuta como um espelho e começa de fato a virar os olhos para dentro de si. E aí começa a evolução da consciência. Aí começa a evolução e o conhecimento do inconsciente. Daí, só depois que a gente tira essa nuvem desse suposto saber, é que a gente começa a andar com a análise com o paciente. Enquanto o paciente acha que ele sabe menos de si mesmo do que o paciente, do que o terapeuta, enquanto o paciente acha que o terapeuta sabe tudo e ele não sabe nada, que o terapeuta é perfeito e ele imperfeito, que o terapeuta é excepcional, inteligente, autocontrolado e que ele é um descontrolado, desgovernado, enquanto existir essa diferença entre o paciente e o terapeuta nesse olhar
de colocar o terapeuta num pedestal, o trabalho na consciência não funciona. As coisas não vêm à consciência. As coisas ficam sendo eliminadas, ficam sendo deslocadas, ficam sendo projetadas. Sabe? É interessante porque se você acha, no caso da raiva, né, que o terapeuta sente raiva de você, significa que você sente raiva de você mesmo. E enquanto você não se der conta que você sente raiva de você mesmo, a gente não consegue analisar as causas dessa raiva. Entende? Então, dentro de uma linha psicanalítica, né? E aí eu digo lacaniana, se você não desmonta o suposto saber, você não entra em análise. Enquanto você não desmonta o suposto saber, você não ousa olhar para dentro de si. Quando você não desmonta o suposto saber, você não consegue entender as causas pelas quais você sente as coisas que você sente e você não consegue governar de fato o seu processo de autoconhecimento. Você sempre acha que o outro conhece você mais do que você mesmo. Mas, irmã Larusca, você está explicando tudo isso? O que isso tem a ver com liderança abusiva? O que isso tem a ver com narcisismo religioso? O que isso tem a ver com santificação? O que isso tem a ver com consciência? E o que isso tem a ver com Deus? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu preciso ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Se eu não sei o que está nessa consciência, eu não consigo fazer isso. Eu preciso entender o que está nessa consciência. E mais do que isso, eu preciso entender o que está incluindo nesse inconsciente que está permeando e está invadindo o meu consciente. E eu só consigo fazer isso quando eu desfiguro, quando eu desmonto o suposto saber do outro. Então, assim, seu pastor, ele pode ser um líder espiritual fantástico, mas ele não sabe de você mais do que você mesmo. O seu pastor pode ser uma pessoa fenomenal, mas ele não sabe mais da sua relação com Deus do que você mesmo. O seu pastor pode ser a pessoa mais empática, mais maravilhosa, mais linda, um homem cheio de Deus, cheio de oração, subir monte todo dia, tomar banho de óleo ungido. Ele não vai saber o que é ser você. Ele não vai saber as experiências que você teve. Porque pensa comigo. Eu posso dizer para você o seguinte: fui arrebatada pelo Espírito Santo. A experiência do arrebatamento é só você que tem. E por mais que você tente me explicar, eu não vou entender. Porque as palavras, elas têm sentido, mas elas não têm significado. Significado para as palavras só tem quem vive, quem experiencia a situação. Vou dar um outro exemplo. Supondo que você já tenha passado fome na vida. Eu nunca passei fome na vida. Por mais que você diga, olha, eu passei fome, para mim fome é uma palavra. Eu entendo que fome é ausência de comida, mas eu nunca senti a fome. Mas a pessoa que sentiu a fome, ela tem o sentido da fome e não o significado. E então é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na experiência, na sua experiência com Deus, só você tem o sentido. Só você sentiu, só você que sabe, só você teve aquela experiência naquele espaço-tempo. E por mais que a gente fale, testemunhe, escreva, cante, poetize, ninguém vai saber o que é ter aquela experiência do que a pessoa que de fato sentiu e viveu aquela experiência. Pois bem, quando você coloca o seu líder espiritual no papel, num pedestal de suposto saber, você impede que você tenha a sua autonomia e as suas experiências com Deus. Vou dar um exemplo. Sempre falaram para mim que buscar a Deus tinha que ser no monte. Não, porque crente de verdade sobe monte. Porque crente de verdade sobe monte.
Porque a presença de Deus está no monte. Não, porque, né, a gente precisa subir monte. Só que as maiores experiências que eu tive com Deus não foram no monte. As maiores experiências que eu tive com Deus foram no meu quarto fechado. Por incrível que pareça, as maiores experiências de oração que eu tive com Deus foi na garupa dos mototáxis que eu ia para o trabalho. Olha que interessante. Então perceba que dentro da minha experiência com Deus, quando é que eu sinto Deus? Quando é que eu sinto paz? Quando é que eu sinto o reino? Quando é que a minha mente é despertada? Quando é que a minha consciência se achega a essa concepção do que é divino? Quando eu estou na garupa da moto indo para o serviço. Lá é o meu monte. Perceberam? Então, quando você não busca, é isso. Quando você não testa, quando você não busca, quando você não entende qual é o seu ambiente confortável para você buscar a Deus, buscar a Cristo, buscar o Espírito Santo, buscar a sua divindade, você coloca esse padrão em um suposto saber. E quando você coloca esse padrão em um suposto saber, você se afasta da essência do que de fato você poderia experimentar e viver com Deus. Você não vive as suas experiências, você vive à sombra das experiências dos outros. Vou dar um exemplo. Se você vai no monte, né? Porque o seu pastor disse para você que só lá que existe Deus, e isso já é um abuso, tá certo? É um abuso e antibíblico. Porque Jesus disse, não é aqui nem lá, mas todos aqueles que o adorem, o adorarão em espírito e em verdade. Então não é aqui nem lá. Não é no monte, não é na igreja, não é aqui nem lá. É em qualquer lugar que você se disponha em adorar em espírito e em verdade. Precisa ser de verdade e precisa ser guiado pelo espírito. Mas só que quando ele fala assim, não, porque a presença... Gente, se vocês forem a uma igreja e o pastor disser que a presença de Deus só está na igreja, corre. Porque isso já é sinal de abuso. Se ele disser que é só da boca dele que sai a verdade sobre Deus, corre, porque isso já é abuso. Quando ele diz que só a oração dele é que faz efeito, corre, porque isso já é abuso. Se ele diz que é só a profecia dele que é a verdadeira e toda a voz que sai de outros irmãos, quando ele monopoliza a profecia, corre, porque isso é abuso. Perceberam? E é muito fácil. Todas as vezes que um líder espiritual se coloca nesse suposto saber, onde ele sabe mais do que você sobre você mesmo, corre, que isso é abuso. Então, o pastor, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe com quem você tem que casar. Ele sabe com quem você tem que se relacionar. Ele sabe os lugares que você tem que frequentar. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe como você tem que buscar Deus. Ele sabe como você tem que ler a Bíblia. Ele sabe. Corre! Por quê? Ele está se colocando, ele está afirmando esse pedestal. E esse pedestal desse suposto saber faz com que você fique susceptível à exploração e abuso. Ele está sendo abusivo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele se coloca nesse suposto saber, ele tira o lugar de Deus. Ele tira a essência de Deus. Ele tira a sua identidade com Deus. Ele tira o seu contato com Deus. Uma coisa que eu achei muito interessante que eu vivi uma vez na minha vida, eu tinha uma alergia. E aí eu fui pedir, eu era novinha, eu tinha uns 13 anos, 12 anos. E eu pedi, na época, ao pastor Eliezer, para que ele orasse por mim, para que Deus pudesse me curar. E aí ele virou para mim, sabiamente, sem abuso, e falou assim, ora, você. E na hora eu fiquei extremamente estarrecida, eu falei, como? Ele, a minha oração tem tanto poder quanto a sua, porque o poder está no nome de Jesus.
E ali eu abaixei a minha cabeça, fiz a minha oração, eu nunca mais tive aquela alergia, né, que a gente chama de psoríase. Depois eu descobri que era psicológico. Então, assim, perceba que o líder espiritual que desenvolve a autonomia, que desenvolve a identidade, que desenvolve o seu protocolo de relacionamento com Deus, esse líder é um líder saudável. Agora, se esse líder, no lugar desse suposto saber, ele quer ditar um protocolo para que você busque, né, o seu Deus, a sua divindade, Jesus, o Espírito Santo, isso é abusivo, isso já é abusivo. E fora que, me desculpe, é uma tremenda de uma idolatria. Por quê? Porque eu preciso amar a Deus com toda a minha força, todo o meu entendimento, todo o meu corpo, tudo que está em mim precisa adorar a Deus. Não é o meu pastor. Quem determina como eu tenho que adorar é o Espírito, é em espírito. Então, quem determina como eu tenho que adorar é esse ser que mora dentro de mim. E é por isso que eu preciso olhar para esse ser que mora dentro de mim. Acho muito interessante que tem um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Eu acho muito interessante a proposta do livro, por quê? Porque cada dia ele propõe um protocolo diferente e faz com que aqueles que seguem aquele passo a passo experimente várias formas de adorar e de orar e de buscar a Deus, para a partir daí elencar e separar aquilo que serve e aquilo que não serve. Aquilo que é bom para você e aquilo que não é. Gente, tem gente que sobe monte e se acaba lá em cima. Tem gente que conta várias experiências de monte. Tem gente que sobe um monte, Deus brada. E eu acredito nisso, mas para mim não funciona e tá tudo bem. Olha o que Paulo diz: somos um corpo, uns feitos de olhos e outros de ouvidos. Eu não sou igual a você. Se eu não sou igual a você, Deus não vai nos tratar igual. Eu acho muita injustiça e, de fato, certa ignorância de achar que a gente pode tratar o olho igual trata o ouvido, a unha igual trata a pele. Não dá. Assim como Deus tem um trato com cada um de nós porque somos diferentes, é necessário respeitar a individualidade do outro. É necessário respeitar como Deus se manifesta na vida do outro. Esses dias eu estava vendo uma preleção e o preletor disse o seguinte: porque Deus cura toda depressão, porque Deus cura toda ansiedade, porque Deus cura todo abandono, todo trauma. Legal. Vou dar um exemplo: Deus curou a minha psoríase. Aí, porque Deus curou a minha psoríase, ele tem que curar a sua também? Porque Deus curou a minha depressão, Deus vai curar a sua também? A minha depressão, quem curou foi remédio e terapia. Aí, vamos supor que alguém tenha experimentado o milagre de que Deus curou a depressão dele, ele não pode usar isso como protocolo. Porque se Deus curou a minha depressão, ele pode curar de todo mundo. Não, porque eu sou uma pessoa e ele é outra. O trato de Deus comigo é um, e com Deus. Eu acho interessante, olha Jesus. Jesus, ele não trata os discípulos iguais, gente. Trata diferente. Por quê? Porque são diferentes. Perceba como Deus respeita a nossa individualidade. Perceba que Deus respeita, né, a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa existência. Deus respeita, Deus nos respeita. Jesus respeitou os discípulos. Com uma prostituta ele agiu de um jeito, não é? Com outra prostituta ele age de outro. Com um cego ele cura de um jeito, outro cego ele cura de outro. Com uma pessoa ele trata de um jeito, outra pessoa trata de outro. Então perceba que não existe um protocolo único, porque somos diferentes. Irmã Marusca, como é que eu vou descobrir então a minha forma de buscar a Deus? Experimentando. Experimenta orar de manhã, experimenta orar de tarde, experimenta orar de noite, experimenta ler a Bíblia de manhã, experimenta ler a Bíblia de tarde, experimenta ler a Bíblia no ônibus, experimenta orar andando. Gente, orar andando é tão gostoso, orar andando, gente. Eu amo orar andando.
Funciona para mim, pode não funcionar para você e tá tudo bem. Tem gente que ora escrevendo, gente. E qual é o problema de orar escrevendo? Tem gente que escreve cartas e cartas e cartas para Deus como se não tivesse fim. E tá tudo bem. Tem gente que ora pintando. Tem gente que adora pintando. Tem gente que adora dançando. Tem gente que adora compondo. Tem gente que adora escrevendo. Tem gente que adora em silêncio. Tem gente que adora chorando. Qual é o problema? Isso tudo é adoração. Ah, não, mas a adoração é só cantando. Eu canto, eu sinto Deus cantando, eu sinto Deus quando canto, então todo mundo tem que sentir Deus quando está cantando? Não. Não. Ah, eu sinto Deus só orando de joelho. Então todo mundo tem que orar de joelho? Não. Perceberam? Ninguém é autoridade na sua vida para dizer como você sente Deus. Não existe sujeito de suposto saber nenhum. Pode ser o Papa, pode ser o presidente da convenção. Ele não é o sujeito do suposto saber para determinar como você busca Deus. E como que eu vou fazer isso, irmã Larusca? Experimentando. Experimente. Não tenha medo. Não adote para você protocolos prontos. Gente, eu ouço absurdos. Pastores ditando com quem você tem que namorar, com quem você tem que casar, como você tem que gastar seu dinheiro, como você tem que manejar ou administrar seu casamento, como você tem que educar seus filhos. Ah, gente, cada família é uma família, cada estrutura é uma estrutura, cada história é uma história, cada realidade é uma realidade. Funcionou para ele, pode não funcionar para você. Não existe nenhum líder espiritual com suposto saber para determinar a tua vida com Deus, a tua vida em família, a tua história. E quando você coloca o líder espiritual nesse papel, você tira a sua autonomia, a sua responsabilidade, a sua maturidade e mais. Você não apresenta diante de Deus uma consciência. Você apresenta um protocolo que não é a sua consciência, não é o seu eu, para o seu pastor. Você para de analisar a sua consciência, parar de deixar que o Espírito analise a sua consciência, para a partir daí apresentá-la para Deus, para criar um protocolo, uma máscara, uma superficialidade, uma estrutura para apresentá-la ao seu pastor. Acabou. Não existe Deus aí. Não existe reino aí. Não existe apresentação de consciência aí. Não existe. Porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. É a sua verdade. Tá certo? É a verdade de que Cristo nos libertou, que Cristo morreu por nós na cruz. Essa é uma verdade absoluta. Eu creio assim. É a minha fé. Respeito quem não tem a mesma fé, mas acredito dessa forma. E acredito que esteja falando para crente, por isso afirmo. Mas fora essa verdade, não existe outra. Qual é a pedra filosofal da igreja? Qual é a pedra de esquina? Aquela que sustenta todas as coisas. Que Jesus morreu por nós na cruz. Não é isso? Perdoou os nossos pecados. E nos reconectou a Deus. O resto é construção acima. O que tem em cima de uma pedra? Tijolo, cimento, pedra, mármore. Não é isso? São outros materiais. Nós somos os outros materiais. E que cada um tem uma forma de manejo. Quem é pedreiro aí sabe do que eu estou falando. Você senta tijolo como você senta porcelanato? Claro que não. Cada material tem uma forma diferente de manejo. Cada pessoa tem uma estrutura de busca. Cada pessoa tem uma estrutura de ser. Cada pessoa tem uma estrutura de ego. E a forma como o pastor busca a Deus não é a forma como os membros buscam a Deus. Cada um tem uma forma. E o que é ser um bom pastor, então?
O que é ser um pastor saudável, então? O que é não ser um pastor abusivo, então? É respeitar a forma como a gente busca a Deus. Eu acho muito interessante essa semana. A pastora virou para mim e falou assim, eu falei, pô, pastor, eu sei que eu tô faltando culto e tal, porque eu tô visitando algumas pessoas e tal, tá acontecendo isso. Eu fiz aquele, né, aquele checklist, né? Assim, 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 assim. Ela virou para mim, eu falei, mas eu vou passar aí nos cultos e tal, papapá. Eu fiquei assim, fiquei, gente, que coisa linda. Ela virou para mim e falou assim, não, minha filha, isso também é obra de Deus. Visitar as pessoas também é obra de Deus. Aconselhar os irmãos também é obra de Deus. Ouvir os irmãos também é obra de Deus. E é assim que eu gosto de servir. E ela virou para mim e falou assim, não, minha filha, você vai continuar assim. Inclusive, a gente vai sentar e eu vou alinhar também alguns membros para que você possa estar visitando. Eu, que maravilha, nasci para isso, eu gosto disso. Eu vou para um culto muito feliz, mas eu vou para a casa de um irmão visitá-lo muito mais. Eu canto uma música muito feliz, mas ouvir os meus irmãos me deixa ainda mais feliz. E ela respeita essa individualidade. Ela respeita esse momento. Ela respeita essa forma que eu tenho de manifestar a vontade de Deus na minha vida. Ela respeita essa habilidade que eu tenho. E eu fico muito feliz com isso. Agora, a maioria dos pastores ia dizer, não, visita não é culto. Não, ouvir o irmão não é comunhão. Não, você tem que vir, você tem que sentar aqui, você tem que me ver, eu tenho que te ver, você tem que fazer número aqui dentro da igreja. Podia, mas ela não é abusiva, então não fez. Mas muitos membros abusivos, muitos pastores abusivos fazem, cortam. Entende? Cortam a tua comunhão, cortam aquilo que faz bem para você, cortam o teu chamado, cortam a tua missão, cortam a tua essência, a tua existência, a tua identidade, para você ser como ele é. Só que se você for como teu pastor, você deixa de ser você. E Deus chamou o pastor para ser pastor, e chamou você para ser você. Então, assim, para a gente concluir aqui, certo? A gente precisa apresentar a Deus uma consciência. Que consciência? A nossa consciência. E a nossa consciência, ela vem de um trabalho de autoconhecimento do Espírito Santo que mora dentro da gente com a nossa mente e também com o nosso inconsciente, eu acredito. Tá certo? Não existe ninguém que saiba mais da sua história com Deus do que você. Não existe ninguém que saiba como Deus deve ser servido e adorado mais do que você. Não existe ninguém que consiga expressar e validar suas experiências com Deus mais do que você. Não existe ninguém que tenha esse suposto saber. E outra, não tem ninguém que seja capaz de determinar quem Deus é na sua vida. Só você. Tá certo? Tire a sua liderança desse suposto saber. Tire os seus pastores desse suposto saber. Só quem de fato sabe, você, só de fato sabe da sua relação com Deus. Só de fato sabe as suas experiências com Deus e mais. Gente, só pra gente poder fechar, eu não ia falar esse exemplo não, mas eu vou. Eu vou dar um exemplo sobre consciência para você entender o que eu tô falando. Tem gente que acha que falar, né? Tipo, eu trabalho com a linguagem. Então, existem coisas, existem erros que eu que trabalho com a linguagem não posso cometer. A minha consciência ou Deus não me permite. Exemplo, eu não posso magoar alguém com as minhas palavras. De repente você até magoa, fica de boa, pede perdão e fica tudo bem. A minha consciência me dilacera. A minha consciência, quando eu perco o manejo das minhas palavras, a minha consciência quase falta me matar. Eu me sinto horrível. Mas isso é para todo mundo, irmã Larusca? Não, isso é para mim. Tem gente que magoa, vai lá e pede perdão e fica tudo bem.
Tem gente que magoa e você tem que até falar pro outro que está magoado, senão ele nem percebe. Eu não consigo ser estúpida com ninguém. Eu não consigo ser grossa com ninguém. Eu não consigo ser mal educada com ninguém. É minha consciência. E eu preciso tratar o outro bem, com amor, com empatia, para que eu apresente a minha consciência tranquila a Deus. Porque se eu for grossa, estúpida, ignorante, porta, mal educada, eu não consigo apresentar a minha consciência limpa diante de Deus. Mas, irmã Larusco, o que determina isso? Deus. Ninguém nunca me falou que tratar os outros com falta de educação era pecado, mas eu me coloco nessa situação. E você também, irmão. Você também, irmã. Tem situações que você olha e que você pensa, poxa, nada a ver. Mas tem situações que você olha e pensa, caramba, minha consciência acusou, eu preciso consertar isso aqui. Não é o pastor que te ensina isso, é o Espírito Santo. Existem coisas que pastores fazem que eu jamais faria, porque a minha consciência não permite, mas a dele ele faz e a consciência dele fica tranquila. Percebeu? Então, assim, para eu usar a consciência desse pastor, para mim não vai funcionar, porque a consciência dele está limpa e a minha não está. Eu preciso apresentar para Deus a minha consciência limpa, não é a consciência do pastor. Então, a forma como eu administro a minha vida com Deus tem que ser de responsabilidade minha. Eu sei o que é que afeta a minha consciência e eu sei o que não afeta a minha consciência. Se eu não sei, eu preciso buscar. Existem palavras na Bíblia que saltam aos nossos olhos. Existem proibições na Bíblia que saltam mais aos nossos olhos do que outros. O que isso significa? Que a minha consciência está tendendo a colocar essa questão como um problema a ser resolvido. E existem questões que não. Exemplo, uma criança que foi tratada com grosseria, que faz parte de uma família, que é grossa igual a porta, ela vai achar que grosseria é normal. Então perceba que o que afeta a minha consciência não afeta a consciência dela. E quem é que administra isso, irmãos? Deus. Aí vamos supor que futuramente acontece alguma coisa, eu abro uma igreja, eu vou colocar, irmão, ser grosso, estúpido, ignorante com os irmãos é pecado, não pode, não posso. Quem é que determina a lei é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence do pecado do juízo. Então a gente precisa ter maturidade e responsabilidade para assumir o manejo da nossa consciência. Não é o pastor que tem que saber o que eu estou fazendo de errado, que tem que saber sou eu. Não é o pastor que tem que determinar como eu tenho que buscar Deus, sou eu. É o Espírito Santo que há dentro de mim. Não é o pastor que tem que dizer para mim como eu tenho que ofertar, como eu tenho que ajudar, como eu tenho que amar, como eu tenho que servir, como eu tenho que buscar. Qual é a entidade que faz isso? É o Espírito. Quem é a parte de mim? Qual é a parte que faz isso? É o Espírito. É em Espírito. Não é em pastor, não é em ministério, não é em, né? Acho muito interessante que existem discipulados que determinam até o horário que você tem que orar, o horário que você tem que ler a Bíblia, como você tem que ler, como você tem que interpretar. Não é assim que funciona. Não é o suposto saber, o sujeito do suposto saber, essa necessidade que a gente tem de colocar as pessoas nesse lugar de suposto saber. Ah, não, porque a oração do pastor vai ser mais poderosa do que a minha. Não, porque a unção do pastor vai ser mais poderosa do que a minha. Não, porque a palavra do pastor vai ser mais poderosa do que a minha. Não, porque a presença do pastor vai ser mais poderosa do que a minha. Não, porque não é, gente. Deus usa o pastor e usa você. Deus ouve a oração do pastor e ouve a sua. Você pode pegar um óleo ungido e ungir a sua casa. Vai surtir tanto efeito. Acho muito interessante. Há muito tempo atrás, a irmã até ficou chateada comigo. Eu estava na igreja e ela falou para mim assim: você ora pelo meu filho? Né? Como boa psicanalista que sou, o que aconteceu? Ah, não, porque aí ela começou a contar a história dela. Eu falei assim: tá. Ela, você não vai orar não? Eu falei: não. Por quê? Eu falei: porque não tem ninguém que queira mais o milagre do seu filho do que eu, do que você. Eu posso até orar, mas a fé que eu vou orar nem se compara à fé de uma mãe. O querer de uma mãe
querer de mamãe, a fé de mamãe, em que aquele milagre se manifeste, não tem comparação. A oração mais forte vai ser a minha, que sou pastora, ou a dela, que é mãe? A dela, que é mãe. Deus vai ouvir o meu coração que estou aqui orando, de repente, mais uma pessoa que eu oro naquele culto, ou você que vai orar com todo afinco, com toda a força, com toda a fé por um filho teu, uma oração cheia de amor. Você acha que Deus vai ouvir qual oração? A minha ou a da mãe? A sua! Quem é a pessoa com mais autoridade para orar pela tua casa? Você. Quem é a pessoa com mais autoridade para orar pela vida dos teus filhos? Você. Então a gente precisa entender que o véu foi rasgado. Não existe mais ninguém com suposto saber. Temos contato direto com o Pai. Foi isso que a cruz nos garantiu. Então, assim, por que então que líderes religiosos encontram espaço na igreja para serem abusivos, narcisistas e tóxicos? Porque você e eu colocamos ele no pedestal do suposto saber. Tira ele de lá. Ele é um membro que tem uma missão como você tem. Que tem um chamado como você também tem. Ele cumpre o chamado dele, você o seu. Qual o chamado dele? Administrar a igreja. E o seu, com certeza você tem um. A gente deve respeitar os nossos líderes, sim. Endeusar? Não. A gente deve respeitar os nossos líderes, honrar os nossos líderes? Sim. Agora, colocar eles num pedestal de Deus? Não. Por que a gente encontra pastores abusivos e tóxicos? Porque a gente coloca eles no lugar de Deus. A gente quer que eles determinem o que é melhor para nós, quando na verdade isso é responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade deixar que o Espírito Santo analise a nossa consciência e apresentemos a nossa consciência diretamente a Deus. Tá certo? Então é isso, fiquem com Deus, beijinho no coração e tchau!